Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43999117387. Conheça os nossos produtos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem-vindos ao nosso podcast desta quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Hoje eu quero agradecer de coração as inúmeras mensagens que recebo dos nossos ouvintes, de várias partes aí do nosso Brasil. Muito bom quando você faz o seu comentário do Evangelho do dia, coloca ali a sua reflexão, o seu pensamento. Então nunca deixe de comentar e deixar o seu nome e a cidade de onde você nos escuta. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, Criador e Salvador de todas as coisas, por vossa bondade chamastes à fé muitos irmãos na região da Coreia, os fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires, André, Paulo e seus companheiros. Concedei que, pelo exemplo e intercessão deles, possamos perseverar até a morte na observância de vossos mandamentos. Amém. Lucas, capítulo 7, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, vemos a novidade da Boa Nova abrindo caminho, e assim as pessoas que se apegam às antigas formas de fé sentem-se perdidas e não entendem mais nada sobre a ação de Deus, sobretudo a novidade que o Filho de Deus traz para o mundo. Para esconder a sua falta de abertura e compreensão, eles se defendem e procuram textos infantis para justificar a sua atitude de não aceitação. Jesus reage com uma parábola para denunciar a incoerência dos seus adversários. Vós sois como crianças infantis que não sabem o que querem. Jesus fica impressionado com a reação do povo e diz: a quem irei comparar então os homens desta geração? Com quem são semelhantes? Quando algo é evidente, as pessoas, seja por ignorância ou por má vontade, não percebem e nem querem perceber alguma coisa, é bom encontrar uma comparação, meio que evidente, que revele a incoerência delas. E Jesus é mestre em encontrar comparações que falam por si. A comparação que Jesus encontra no Evangelho de hoje é esta: vocês são como aquelas crianças que, paradas na praça, gritam umas para com as outras: tocamos flauta e não dançam, cantamos um lamento e não choram. Em todo o mundo, crianças mimadas têm a mesma reação. É a infantilidade, na verdade. Reclamam o tempo todo quando os outros não fazem como querem. E a razão desta chamada de atenção de Jesus é a forma arbitrária como as pessoas no passado reagiram, por exemplo, a João Batista e como reagem agora diante de Jesus.
Pois veio João Batista, que não comia nem pão nem bebia vinho, e vós dizíeis, ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem, aqui está um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus foi batizado por João Batista. Por ocasião deste batismo, no Jordão, recebeu do Pai a revelação da sua missão de Messias, servo. Marcos capítulo 1, versículo 10. Ao mesmo tempo, Jesus destaca a diferença entre ele e João. João era mais severo, mais ascético, não comia nem bebia. Permaneceu no deserto e ameaçou o povo com o castigo do juízo final. Lucas capítulo 3. Por isso disseram que ele tinha um demônio, que estava possuído. Jesus foi mais acolhedor, comeu e bebeu com todos os outros. Ele ia às aldeias e entrava na casa das pessoas, acolhendo cobradores de impostos, prostitutas, pecadores. Por isso diziam que ele era um bêbado. Ao generalizar as suas palavras a respeito dos homens desta geração, Jesus provavelmente tem em mente a opinião das autoridades religiosas que não acreditam na sua palavra. E Jesus conclui, mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. A falta de seriedade e de coerência aparece claramente na opinião que se tem de Jesus e de João. A má vontade é tão óbvia que não precisam de provas. Isto lembra a resposta de Jó aos seus amigos que se consideravam sábios, como está no capítulo 13, versículo 5. Se ao menos vocês ficassem completamente calados, seria um ato de sabedoria para o mundo inteiro. Santo André Kim e companheiros mártires da Coreia. A igreja coreana foi fundada por leigos. Eis a peculiaridade que a distingue das demais igrejas. Segundo o missal romano, o Espírito sopra onde quer. Por isso, naquela estreita península, na extremidade oriental do mundo, o mesmo Espírito inspirou o coração de alguns homens, que abriram suas almas à nova fé, transmitida pelas delegações eclesiásticas chinesas, que visitavam a Coreia anualmente desde o início do século XVII. Com o passar do tempo, os sacerdotes iam à Coreia e levavam consigo escritos religiosos e livros para aprofundar a fé. No entanto, a comunidade nascente, cada vez mais fecunda e promissora, começou a pedir a Pequim para mandar mais missionários às suas terras e foi atendida. O padre Chun Mun Mo chegou à Coreia e assim tiveram início as celebrações litúrgicas. Entretanto, a prosperidade da fé da nova comunidade não passou despercebida. O governo coreano não via com bons olhos o novo culto, que levou ao país novos ritos, bem diferentes dos tradicionais. E assim, em 1802, foi promulgado um edito estatal que não proibia apenas a crença cristã, mas também mandava exterminar os cristãos. O primeiro a ser assassinado foi o único sacerdote chinês. Contudo, em 1837, chegaram mais 2 acompanhados por um bispo, pertencentes às missões estrangeiras de Paris, embora houvesse ainda perseguições. André Kim Tae-gon, primeiro sacerdote da Coreia. Ele foi um dos primeiros sacerdotes coreanos nascidos e criados no país. Nasceu em 1821 em uma família convertida e muito fervorosa, tanto que seu pai transformou sua casa em igreja doméstica, onde se reuniam muitos fiéis para serem batizados. André Kim respirava fé desde criança e conheceu de perto o martírio precoce, com a morte do seu pai, assassinado aos 44 anos. Esses episódios, porém, fortaleceram ainda mais a sua fé, a ponto de ir a Macau para receber a ordenação sacerdotal. Ao regressar à Coreia como diácono, em 1844, favoreceu as ocultas a entrada no país do bispo Ferreol. Juntos trabalharam como missionários, sempre em segredo, apesar do eterno clima de perseguição. André, de modo particular, conhecendo os costumes e a mentalidade locais, obteve resultados extraordinários em seu apostolado. Contudo,
foi descoberto e preso por tentar enviar documentações e testemunhos para a Europa. Padre André Kim Taegon foi martirizado no dia 16 de setembro de 1846. E não só ele, tinha também os companheiros mártires, foram 10.000 mártires. Desses, a igreja canonizou muitos que foram agrupados para uma só festa, liderados por André Kim Taegon. E nesse dia, veneram-se na mesma celebração todos os 103 mártires que na Coreia deram testemunho da fé cristã. Todos estes atletas de Cristo, entre os quais 3 bispos, 8 presbíteros e todos os outros leigos, homens, mulheres, casados ou não, solteiros, anciãos, jovens, crianças, suportando o suplício, consagraram com o seu precioso sangue os primórdios da igreja na Coreia. Tem também Paulo Hazang, que era catequista peregrino. A história de Paulo é de um herói da fé, porque ainda jovem presenciou o martírio de metade da sua família. Paulo era natural também do país, nasceu em 1795. Foi preso com a sua mãe e a sua irmã e privado de todos os seus bens. Ao readquirir a sua liberdade, sua fé ficou mais forte do que nunca e se transferiu para Seul, onde se uniu à comunidade cristã, com a qual trabalhou muito, obtendo novas conversões. Sozinho e a pé, apesar das enormes dificuldades, fez pelo menos 15 peregrinações à China, comprometendo-se para levar sacerdotes e missionários às terras coreanas de Pequim. Hospedado na casa do bispo francês de Imbert, que ajudou a entrar na Coreia, recebeu o convite para ser sacerdote. Porém, Paulo foi preso durante as perseguições anticristãs e martirizado no dia 22 de setembro de 1839. Como essa gente trabalhou pela fé, como eles correram riscos e como tentaram infiltrar, de maneira assim tão corajosa. E a canonização ocorreu no dia 6 de maio de 1984 pelo Papa João Paulo II, determinando o dia 20 de setembro para sua celebração litúrgica. Pedimos a intercessão dos mártires pelo povo coreano e seus descendentes. Pedimos pelo país e seus governantes, para que sejam conforme os valores cristãos e a fé possa florescer nessa região através desse testemunho. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e muita luz para o seu dia. Até amanhã.